Bom, pessoal, nesta aula eu vou explicar para vocês como fazer os testes nos componentes eletrônicos que o Luiz realizou no módulo 3 e no módulo 4. Como vocês podem ter observado, muitas vezes o Luiz ele começa a fazer os testes ali rapidamente e acontece isso com o multímetro. Ora apita, ora não apita, ora apita, ora não apita. Então, se você não tiver uma boa noção de eletrônica, você vai ficar meio perdido em cima dos testes que ele fez ali. São testes rápidos que ele faz em cima dos componentes que eu vou explicar para vocês nesta aula, ok? Então, estou com uma placa aqui de um celular. Nessa placa, nós temos aqui vários CIs, BGAs, como processador, memória, Power Manage, Wi-Fi e Bluetooth. Em relação a esses CIs, se você tem dúvida sobre o que ele faz, o que ele controla ou quem é ele, você faz o quê? Escreve a referência no Google. Escrevendo a referência no Google, o próprio Google vai te mostrar se esse CI ele é um Power Manage, se ele é um CI de Wi-Fi e Bluetooth, se é memória. Então escreva no Google. Se você tem alguma dúvida, pegou a placa, dá uma olhada na referência, no código, escreve no Google e aí você vai começar a se familiarizar com os CIs das placas de celular. Quem é processador, quem é memória, quem é o Power Manage, quem é Wi-Fi Bluetooth, quem é radiofrequência, ok? Então o Google ele ajuda muito em relação a isso. Bom, então voltando aqui com o intuito da nossa aula, que é saber como fazer o teste nos componentes. Então, no finalzinho do módulo 2, nós já começamos a fazer aulas de concerto ao vivo. O módulo 3 e aqui no módulo 4, os testes que o Luiz faz com o multímetro é o quê? Em capacitores, indutores e resistores. Tá? As BGAs você não consegue fazer o teste com multímetro. Transistores, você também não consegue fazer o teste com multímetro no caso que são BGAs que você não tem acesso, tá, aos pinos, porque assim, a solda BGA ela é por baixo e você não tem acesso por baixo, então você não consegue fazer os testes nos pontos. Então todas as aulas que vocês viram, o Luiz utilizando o multímetro aqui na escala de BIP, ele estava fazendo o teste em cima dos capacitores. Então você tem que saber qual é o teste de um capacitor e de uma bobina, porque o capacitor e bobina é muito parecido, para não confundir a sua cabeça, ok? Então sempre, quando nós vamos fazer um teste em uma placa eletrônica, não só de celular, mas qualquer placa, nós precisamos de uma referência. E a nossa referência vai ser o terra. Então a ponta preta nós colocamos aqui em algum ponto de terra. Eu tenho aqui o conector de carga do celular. Essa carcaça aqui é ponto de terra, então eu deixei minha ponta preta aqui. Eu tenho que confirmar se ela está aterrada. Então em uma outra parte da placa, eu coloco a ponta vermelha, a resistência está baixa, ó, 000, e o multímetro apitou. Então, ou seja, o aterramento está correto, a minha referência está 100% aterrada. Ó, aqui é terra. Aqui é terra também. Vamos ver aqui. Aqui é terra. Então eu tenho vários pontos de terra na placa para fazer os testes. Aqui onde vai o parafuso. Tá? Então é tudo terra. Então com a ponta preta no terra, a vermelha nós vamos encostando nos componentes ou em alguns pontos. Um exemplo. Suponhamos que chegou o celular sem carga na bateria. E aí você precisa verificar se essa placa vai ligar com a tensão que nós colocamos da fonte de bancada. Então na placa, onde vai a bateria, vocês vão ver aí que tem placas com 4 conectores, ou com 3, ou com 2. Então muda, né, de fabricante e modelos de celular, você vai ver que nem sempre é igual. E como que você sabe quem é o terra e quem é o positivo? Porque você vai pegar aqui as pontas jacarés e você vai ter que colocar.
né? A preta no negativo e a vermelha no positivo. Como que você sabe quem é quem, se não está escrito na placa e nem isso? É simples. Você não deixou a ponta vermelha aqui na referência, no terra? Você vai com a ponta vermelha até você descobrir quem é o terra, que é onde vai apitar. Então aqui, ó, vamos ver o primeiro. Ó, o multímetro, resistência alta. Então aqui é positivo. Esses dois do meio são os que se comunicam com a bateria. Então esse último ele é o terra, ele tem que apitar. Olha lá, ele apitou. Então esse aqui é o terra. Então nós colocamos a ponta preta desse lado e a vermelha desse lado, tá? Porque com o multímetro eu descobri que aqui é terra. Aqui deu continuidade com a minha referência. Então quando você pega uma placa de celular que você não consegue identificar quem é positivo e negativo, vai com o multímetro rapidinho, encontrou o negativo, o outro lado vai ser o positivo. Você alimenta a placa com a fonte de bancada e na fonte de bancada você vai observar se tem consumo ou não. Então olha só pessoal, nós temos aqui o Sage Power Manage, em volta dele nós temos aí diversos componentes. Então eu tenho um componente aqui que eu não sei se ele é bobina, se ele é resistor ou se ele é capacitor. Não tem nenhum tipo de escrita. Então o que nós vamos fazer? Com a ponta vermelha nós colocamos de um lado dele. A resistência é alta, então esse lado aqui representa o positivo. Do outro lado, opa, resistência baixa e ele apitou. Então é o terra. Qual componente está na linha do positivo e do outro lado na linha do terra? É o capacitor. Então todos os capacitores da placa, de um lado ele não apita e do outro lado ele apita, porque um lado é o positivo e o outro lado é o negativo. Nós temos esse componente aqui, ó, acima desse. Vamos colocar a ponta aqui de um lado, não apitou, deu resistência alta, e do outro lado não apitou, deu resistência alta. Opa, então esse capacitor está ruim? Não. Tá? O capacitor sempre de um lado não apita e do outro lado apita. Se dos dois lados apitar, ele está ruim. Ele está em curto. O capacitor, ele não vai dar esse comportamento, ó. De um lado não acontece nada, do outro lado não acontece nada. Isso aqui é uma bobina, é um indutor. O indutor ele está na linha de mais B. Então um lado do indutor e o outro lado do indutor, ele não apita. Tá? Ele não vai apitar. Ah, professor, e se o indutor estiver em curto? O indutor ele já é um curto. Ele pega a tensão de um lado e ele passa para o outro lado. Já o capacitor de cerâmica, após ele estar carregado, ele funciona como uma chave aberta. Né? Quando a placa liga, o capacitor ele faz o filtro para o terra, né, de frequências, e após carregado ele funciona como uma chave aberta. Com a placa desligada aqui, vocês podem ver também, ó. De um lado não dá nada, do outro lado apitou. Então é como se fosse uma chave aberta, né? Um lado ligado ao terra e o outro lado ao positivo. Quando o capacitor entra em curto, os dois lados vão apitar. E aí para você saber, aqui no caso, quem é bobina, você tira a ponta preta do terra, você vem em cima dela, ó. Você vem com as duas pontas em cima, o multímetro ele apitou. Então a tensão de um lado está passando para o outro. Tá? Então são as bobinas indutor. Esse aqui também. Acho que tá ruim para pegar. Aí, ó. Apitou. Então aqui nós temos 3 bobinas que pegam a tensão de um lado e manda para o outro. Certo, pessoal? Então, eu vou aproximar aqui da placa. Então foi esse componente aqui, ó, que eu fiz o teste, esse capacitor. De um lado ele não apita, do outro lado ele apita. Deixa eu colocar aqui minha ponta no terra. Aqui eu tenho outro componente, ó. Desse lado ele apitou, então esse lado é o terra. O outro lado não aconteceu nada, é o positivo. Eu tenho outro aqui. De um lado não aconteceu nada, do outro lado apitou. Então esse é o positivo e esse é o terra. Então nós temos aqui capacitores e aqui nós temos bobinas. Tá? Então os testes feitos nas aulas anteriores,
não só nas aulas anteriores, mas nos módulos anteriores, quando nós estávamos procurando componente com defeito, é os capacitores. A bobina, então presta bastante atenção, a bobina indutor é muito difícil, é muito raro de abrir. É muito difícil e raro dela abrir. O capacitor, ele dá muito problema, ele fica em curto, né? Ou seja, você vai perceber que um lado vai apitar, o outro lado vai apitar. Quando os capacitores eles estão em curto, o comportamento da placa é fazer o quê? Não ligar, né? Você tenta ligar, a placa ela não liga. Se a placa ela liga, o que você vai fazer? Você coloca o multímetro aqui, em 20 volts, certo? E aí, com a ponta preta no terra, você vai vir aqui, ó, com a ponta vermelha de um lado. O lado que for positivo vai ter tensão no capacitor e o outro lado vai dar 0 volts. A bobina, de um lado, ela tem tensão e do outro lado ela vai passar essa tensão. Então é assim que funciona. Eu vou explicar agora no papel para ficar mais claro os testes aí para vocês. O capacitor. O capacitor, ele está assim, ó, um lado dele positivo e o outro lado é o negativo. Então esse lado aqui ele está ao terra. Então quando você coloca a ponta vermelha do multímetro aqui e a preta aqui, não conduz. O capacitor, após carregado, ele se comporta como uma chave aberta. Não significa que ele é uma chave aberta, mas ele tem um comportamento similar à chave aberta. Tanto que quando você vem com o multímetro aqui, não vai conduzir, tá? Não vai apitar. Se apitar, o que acontece? Internamente ele está com defeito, né? Ele está funcionando assim, ele está direto, um curto. Ele está tendo o comportamento de uma bobina, de um indutor. Então a tensão que vem aqui, ela vai passar e vai para o terra. Aí eu vou explicar para vocês aqui a lei de Ohm. A lei de Ohm, para quem conhece, é U sobre R vezes I. Então nós temos tensão, resistência e corrente elétrica. A potência é o P igual a U vezes I. Então tensão vezes corrente eu tenho a potência. Então você ligou a fonte de bancada no seu aparelho celular, você colocou 4,7 volts e o consumo de corrente está 0 amperes. Você ligou o celular, alimentou, 0 amperes, não tem consumo de corrente, tem 4,7 volts. Então nós pegamos a lei de Ohm, o P igual 4,7 vezes 0, qual que vai ser a potência dissipada? 0 watts. Ou seja, nada vai esquentar na placa, porque a potência, não existe potência dissipada. Aí, a placa está com curto. Eu coloquei 4,7 volts e na hora que eu liguei foi para 2 amperes e aqui caiu para 0 volts. A tensão caiu e a corrente aumentou. Então você faz P igual 0 vezes 2. 0 vezes 2 é 0 watts. Nada vai esquentar na placa. Agora se você alimentou a placa do celular e a tensão ficou alta e a corrente está lá com 2 amperes, 4 vezes 7, nós temos aí 9,4 watts. Então essa potência dissipada, algum componente, se estiver aí alterado, com defeito, ele vai consumir aí a corrente para ele e ele vai esquentar. Então você tem que ficar esperto, porque assim, você olhou na fonte que a corrente aumentou, a tensão caiu, nada vai esquentar. Mas tem um defeito na placa. Então você vai ter que pegar o multímetro, colocar aqui na escala de BIP e começar a fazer o mapeamento na placa. Ponta preta no terra, tá? A sua referência vai ser o terra, e com a ponta vermelha você vem de um lado, do outro, ó. Isso aqui é uma bobina. Esse camarada aqui de um lado
Do outro, bobina também. Esse outro aqui. Bobina. Aqui é um capacitor. De um lado tá o terra, do outro lado positivo. Então se você pegar uma bobina, ou melhor, você pegar um capacitor que dos dois lados aconteceu isso, você já pode começar a desconfiar que ele está em curto ou com defeito. Você tira ele e faz o teste fora. Se ele apitar fora, nós sabemos aí que ele está causando aí o defeito na placa e a placa ela não vai ligar. Então, pessoal, a eletrônica que nós usamos aqui na assistência do Luiz é essa. Tá? Então, pegou uma placa. Se a placa liga, você vai verificar na fonte se o consumo de corrente está normal. Se a corrente foi lá no topo e a tensão caiu, não é normal. Quando você liga o celular, a tensão ela estabelece e a corrente ela vai aumentando aos poucos. Muitas vezes ela para num determinado ponto, como vocês podem ter visto em algumas aulas de conserto. Se o celular estiver funcionando normal, a corrente vai aumentar até alimentar a tela. É a última parte aí, que é alimentar a tela para aparecer a imagem, certo? Se vocês tiverem dúvidas em relação a teste de capacitores, a gente frisa muito capacitor porque assim, o resistor é muito difícil de dar problema na placa. O resistor, o que pode acontecer com ele? Ele fica aberto ou alterado. Tá? O resistor não entra em curto. Deixa eu explicar para vocês aqui essa parte. O resistor, esse aqui é o símbolo, né? Tem o europeu e o americano. O resistor ele já é um curto, ó. O que entra aqui, ele vai passar para cá. Daqui vai para cá. Se ele está lá na linha do positivo, entra aqui um valor, aqui sai o valor. O valor que vai sair aqui vai depender da resistência do capacitor. Aqui é a mesma coisa, então ele já é um curto. O que pode acontecer com o resistor? Ele fica aberto. Então quando ele está aberto, você vai ver que aqui nós temos uma tensão. Toda a tensão vai cair aqui e do outro lado vai ter zero. Então exemplo, aqui tem 4.7 volts, do outro lado tem zero. Ele está aberto. Ou ele fica alterado. Um exemplo, esse resistor era para ter 3,3 ohms. E aí você vai lá e vê que ele tem 60 ohms. Então ele ficou alterado. Ele aumenta aí a sua resistência. A bobina, ficou feio aqui, a bobina é um curto também, ó. Entra uma tensão aqui e essa tensão ela passa para o outro lado. O que pode acontecer com a bobina é ela abrir. Você vai ter uma tensão aqui e do outro lado você não vai ter nada. Então quando de um lado você tem positivo e do outro tem negativo, a bobina está com problema, o resistor está aberto. Os dois componentes estão abertos, mas são dois componentes que é muito difícil de dar problema na placa de celular. Todos os concertos que nós filmamos lá no Luiz e outros concertos que eu vi que não foi filmados, nenhum era resistor ou bobina, ok? Resistor ou bobina. Sempre os concertos que nós pegamos ali de placas que não estavam ligando era o famoso capacitor de cerâmica. Desse lado você tinha tensão, do outro lado, além de você ter negativo, você tinha tensão também. Então a tensão ela vem e passa por terra. A placa não liga. Então são conceitos básicos. Você vai usar sempre a escala de continuidade para fazer esses testes de BIP. Se tem dúvida, assiste novamente a aula lá do módulo 1. Após essa explicação, quando você assistir a aula do módulo 1, a parte de eletrônica, é uma aula que eu acho que tem 30 minutos, vai abrir bem, vai esclarecer bem a sua mente. Então você sabendo isso aqui, você vai conseguir encontrar os capacitores com defeitos na placa de celular. Tá? Lógico que tem casos que nós não encontramos, porque muitas vezes é a BGA que está em curto, aí já é mais complicado. Quando é BGA em curto, se você não realiza o processo de reballing, que
é um processo mais complexo, ou troca do CI, aí você devolve para o cliente. Né? Você não pode perder muito tempo. Tempo é dinheiro na assistência. Então você tem que ter um giro alto. Porque celular chega muito, celular está em alta. Lá no Luiz chega muito celular todos os dias. Sempre tem a fila ali de celular. Vocês podem ver na bancada, nas aulas, no cantinho, a pilha de celular. São 2, 3 pilhas de celulares, são celulares que vão chegando. É feita a ordem de serviço e aí você não pode perder dias analisando um celular. Ok, pessoal? Então, esta era a aula que eu queria passar para vocês, explicar essa parte, né, de curto, de potência, né, se dissipa calor ou não, capacitor, bobina, e frisar para vocês que bobina e resistor é muito difícil dar problema. Tá? Os celulares que nós pegamos, sempre capacitor em curto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo.